Isso aqui, certo? Então eu fiz com vocês, se eu não me engano, o exercício 1, né? E aí a partir do 1 eu não fiz mais. Então vamos lá, adicionar a imagem, já tinha pego aquelas imagens com vocês. Isso daqui está na página 9. Então, ó, que acho que ficou um pouco pequeno aí a leitura. Quem quiser acompanhar, estamos na página 9. Beleza? E o enunciado diz assim: a figura a seguir é uma representação do sistema solar. Em 1766, o astrônomo alemão J.D. Titz observou que as distâncias heliocêntricas dos planetas até então conhecidos e do cinturão de asteroides obedeciam, com boa aproximação, a um padrão conhecido hoje como Lei de Titz. Tá? Segundo esse padrão, a partir do planeta Vênus e incluindo o cinturão de asteroides, subtraindo-se 0,4 das distâncias heliocêntricas em unidades astronômicas, lá que é o A, obtém-se uma progressão geométrica com termo inicial 0,3 e razão 2. Então vamos lá, vamos anotar essa informação, que é o seguinte: aqui a gente vai ter uma progressão geométrica, que foi o que ele disse, com o termo inicial 0,3, certo? E a razão dessa PG é igual a 2. E tem outra informação que é o seguinte, ó, que a partir de Vênus ali, subtraindo 0,4 da distância heliocêntrica em unidades, obtém-se essa PG. Então essa PG aqui, ó, ela é obtida fazendo essa subtração, né? Você vai fazer o que? A partir do planeta Vênus, incluindo o cinturão de asteroides, subtraindo-se 0,4 das distâncias heliocêntricas. Então você vai pegar a distância e vai subtrair 0,4. E isso dá esse padrão que é a PG. Tudo bem? Aí vamos ver o que ele quer calcular. A distância da Terra ao Sol, por exemplo, é de aproximadamente 1 UA, que é a unidade lá. E neste caso, 1 menos 0,4 é igual a 0,3 vezes 2. Tá? Então ele está dando um exemplo para a gente. Determine, segundo essa lei, a distância heliocêntrica em 1A do planeta Júpiter. Certinho? Então ele quer aqui pegar a partir a distância do planeta Júpiter. O que a gente precisa entender, pessoal? Ó, que as distâncias elas são calculadas a partir do planeta Vênus. Certinho? Então, se a gente fosse entender, se a gente fosse montar uma tabelinha, Vênus seria o primeiro. Então eu tenho aqui N seria igual a 1. Isso daqui é para Vênus. Certo? Se o N for 2, vamos olhar na figura. Depois de Vênus aqui, ó, vem a Terra, depois Marte, depois vem o Centurião, depois vem Júpiter e depois vem o Saturno. Tudo bem? Tá? Acho que no desenho de vocês está mais claro.
Eu vou pegar, vou ampliar essa imagem aqui para vocês darem uma olhadinha, certo? Então, essa parte aqui não é muito importante, mas aqui para vocês verem. Primeiro é Vênus, depois a Terra, depois Marte, depois vem o cinturão ali, né, que ele falou, Júpiter, Saturno, Urano e assim por diante. Então, N igual a 1 é Vênus, que seria o A1, né, que seria a distância do Vênus. A Terra seria 2, N igual a 2, então seria a Terra. N igual a 3 seria Marte. N igual a 4 seria ali o cinturão. N igual a 5 seria Júpiter. E ele quer a distância de quem? De Júpiter. Então vou parar aqui. Que aí depois tem Saturno e tudo mais. Certo? Então ele quer a distância aí de Júpiter. Tudo bem? Tranquilo? E aí, ó, vamos lá. Incluindo os cinturões de asteroides, subtraindo de 0,4 das distâncias heliocêntricas e unidades astronômicas, obtém-se uma progressão aritmética com termo inicial 0,3 igual a o primeiro, né? E razão 2. Então, no caso, Júpiter ele é 5. Então, vou calcular nesse caso aqui o A5, certo? Então, eu vou calcular aqui, ó, o A5 para descobrir qual seria a distância dele. Então, vai ser A1 vezes Q elevado a 5 menos 1. No nosso caso, A5 ele vai ser igual ao quê? 0,3 vezes Q, que é 2, elevado a 4. Então, A5 ele vai ser 0,3 vezes 2 elevado a 4, vamos lembrar, né? É até a nossa próxima aula que a gente vai falar agora. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então, isso daqui vai dar, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, 4 vezes 4 vai dar 16. Então, isso daqui vai dar, ó, 16 vezes 3 daria 48. Como é 0,3, então vai dar 4,8. Tudo bem, galera? Tranquilo? Até aqui alguma dúvida? E aí, ele não disse pra gente que a distância menos 0,4 seria igual a PG? Seria igual ao termo da PG? Então, para calcular a distância, que é o D, eu tenho que fazer D menos 0,4 igual a 4,8 para calcular a distância aí de Júpiter. Eu ia falar Saturno, mas não, é de Júpiter. Porque no enunciado ele fala aqui, ó, com uma aproximação conhecida hoje, tananã, segundo esse padrão, a partir do planeta Vênus, incluindo o Saturno, olha lá, ó, quando subtrai 0,4 das distâncias heliocêntricas, é essa distância que a gente quer, obtém-se uma progressão geométrica com termo inicial 0,3 e razão 2. Então, isso daqui, ó, a distância menos 0,4 é igual a PG, é igual a cada termo.
Então, para você calcular a distância de cada um, você vai calcular cada termo de acordo com a PG e vai igualar essa distância aqui. Então, a distância ela vai ser 4,8 mais 0,4. Então, a distância ela vai ser 5,2 UA. Certo? Então, aí a resposta, não tem alternativa, é a distância do planeta Júpiter é igual a 5,2 UA. Tudo bem? Ele dá até um exemplo aqui, ó. A distância da Terra ao Sol, por exemplo, é aproximadamente 1A. Então, neste caso, você pega 1, que é a distância da Terra, menos 0,4, e isso vai ser igual a 0,3 vezes 2. Por que 0,3 vezes 2? Porque o 0,3 vezes 2 seria a APG. E 1 menos 0,4 seria a distância menos 0,4. A distância da Terra menos 0,4. Então, essa daí seria a distância de Júpiter, 5,2. Ele pegou aquela formulazinha da distância e igualou ao termo da PG. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver. Tem um tentando a Lana entrar, acho que já entrou. Tem alguém mais tentando entrar. Tudo ok, de boa. Então é isso. Certinho? Então, esse exercício aí foi o exercício 2. Tá lá na página 9. Beleza, galerinha? E aí nós vamos por exercício 3, né? Vamos voltar um pouquinho, dar um tempinho para vocês copiarem. Vamos lá. Devido às condições geográficas de uma cidade, um motorista em seu veículo desloca-se pelas ruas somente nas direções norte, sul e leste-oeste, alternando o deslocamento entre essas direções. Cada um desses deslocamentos foi medido em intervalos iguais de tempo nas duas direções e com o mesmo número de medições em ambas, obtendo-se os seguintes dados: direção norte e sul, x1 igual a 1 km, x2 igual a 3, é quando ele anda só na direção norte e sul, x3 5, então está aumentando de 2 em 2 a cada medida. Então, ó, na direção norte-sul, quando ele faz esse trajeto norte-sul, olha lá, ó, o x1 é igual a 1, o x2 é igual a 3 e o x3 é igual a 5, como ele disse, aumentando de 2 em 2, está somando de 2 em 2, certo? Na direção leste-oeste, aí ele tem lá a distância y1 igual a 1, y2 igual a 2, y3 igual a 4, dobrando a cada medida. Então, de um para o outro, você está dobrando. Sabendo que o motorista inicia seu deslocamento na direção norte-sul, que este padrão de deslocamento manteve-se ao longo de todo o percurso
e que a soma das distâncias percorridas no sentido norte-sul foi de 36 quilômetros, determine a soma do deslocamento do motorista em quilômetros no sentido leste-oeste. Certinho? Então, lá, ó, sabendo que o motorista inicia seu deslocamento na direção norte-sul, que esse padrão de deslocamento manteve-se ao longo de todo o percurso, e que, aí vem aqui a parte importante, pessoal, ó, a soma das distâncias percorridas no sentido norte-sul foi de 36. Então, ó, nesse sentido aqui, a soma das distâncias é igual a 36 quilômetros. Então, ó, tá claro para vocês que na direção, no sentido norte-sul, aqui a gente tem uma PA, porque está aumentando de 2 em 2, em que aqui eu tenho a razão igual a 2, certo? Então, ó, eu tenho aqui o SN, eu tenho a soma de N termos. Ele somou a distância do 1, 2, 3, 4, 5 até chegar no N. E aí vocês lembram lá da formulazinha do SN da PA? Lembram? O SN da PA é o primeiro termo mais o último vezes N dividido por 2, e isso daqui vai dar 36, certo? A gente vai conseguir descobrir aqui qual é o valor do N, qual foi o último que ele deu no percurso ali, tudo bem? Certinho? Para depois fazer a soma do deslocamento do motorista em quilômetros no sentido leste-oeste. Beleza? Então vamos lá. O que seria o AN? Qual que é a formulazinha do AN? Lembram que o AN, fazer aqui. Qual é a fórmula do termo geral da PA? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Nesse caso, como eu não sei o último termo, então no lugar do AN eu vou colocar o termo geral. Eu vou colocar o A1, que é 1, mais N menos 1 vezes a razão, que é 2. Então, o AN ele vai ser 1 mais 2N menos 2. Então, isso daqui vai dar, ó, 2N menos 1. Que menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, eu vou substituir isso aqui, ó, no lugar do AN. Então, a minha expressão ela vai ficar assim. 1, que é o A1, mais 2N menos 1 vezes N dividido por 2 igual a 36. Certo? Esse 1 vai embora com esse 1. Aqui em cima vai dar 2N vezes N. Vai dar 2N ao quadrado dividido por 2 igual a 36. Então, vai sobrar para a gente que N ao quadrado é 36. Então, N é igual a 6. Então, significa que ele somou aqui, ó, que eu cancelei aqui. Ele somou desde o x1 até o x6. Certinho? Agora eu vou fazer a mesma soma aqui, ó. Mas agora no sentido leste-oeste, porque ele quer, ó, determine a soma do deslocamento do motorista em quilômetros no sentido leste-oeste. Agora eu sei da onde que eu tenho que sair até que somar. Eu tenho que somar desde o y1 até o y6. Beleza? Eu vou ter que somar desde o y1 até o y6. Eu tenho que fazer a soma dos 6 elementos ali. Tá certinho? Não precisa descobrir o termo 6. Porque lembra, ó, a gente só precisava do N. Qual que é a fórmula da soma finita? O SN é A1 vezes Q
elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Então, a gente não precisa do A6. A gente precisava mesmo era do sexto termo. A gente precisava saber dele. Que a gente vai somar desde o y1, né? Até o y6. Então, a soma dos 6 termos vai ser A1 vezes Q elevado a 6 menos 1 dividido por Q menos 1. Então, a soma dos 6 termos vai ser 1 vezes 2 elevado a 6 e isso menos 1 dividido por 2 menos 1. Então, S6 ele vai ser, aqui vai dar 1, né? Porque vai aqui 2 menos 1 vai dar 1, e o 1 aqui em cima a gente pode até cancelar, até que não há necessidade, e a resposta vai estar aqui, ó. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, né? Então, isso daqui vai dar 64. Tudo bem? 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes dá 64. Menos 1. Então, S6 é igual a 63 quilômetros. No sentido norte-sul, ele andou 36 quilômetros. E no sentido leste-oeste, 63 quilômetros. Alguém deu uma respiração funda aí? Quer falar alguma coisa? Tudo bem? Ai. De boa? Tranquilo, Bistar. Então, valeu. Galera, eu vou pular o 4, porque o 4 eu vou falar com vocês daqui a pouquinho de equação exponencial e a gente vai precisar dele. Eu vou fazer o 5 e o 6, que aplica mais a questão de PG, e aí o 4 eu faço no final da aula com vocês, tá? Que eu vou fazer com vocês hoje na aula 13, um pouquinho de revisão de potenciação e equação exponencial. Belezinha? Então vamos lá, vamos ver o 5. E aí a gente volta lá no 4 no final da aula. Existe um número real x com módulo de x menor que 1, tal que x mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, mais x à quinta, até o xn, mais, e tá somando depois do xn também, ó. Então ele tá somando aqui, ó, infinitos termos, ó. Tem até uma dica então ali pra gente. Ele está somando infinitos termos e isso vai dar igual a 1. Então ele quer saber se isso é possível. Tudo bem? Como o primeiro termo da soma é x e o segundo termo é x ao quadrado e o terceiro termo é x ao cubo, entende-se que isso daqui é uma PG.
porque de um termo para o outro está multiplicando x. Então seria uma PG cujo primeiro termo é x e a razão também é x. Então, ó, quando a gente soma os infinitos termos da PG, a gente sabe que essa soma ela é assim. A soma dos infinitos termos é A1 sobre Q menos 1, certo? Então, no caso, para essa PG, seria x sobre x menos 1. E aí a gente vai pegar essa soma e vai igualar 1 para descobrir qual é o valor do x. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou até fazer uma setinha aqui indicando que a gente vai pegar o x sobre o x menos 1 e vai igualar 1, porque foi isso que ele está perguntando. Ele quer saber para quais valores do x vai entrar ali. Então, vai ficar assim, ó, x... Oi? Eu não entendo essa parte de x também, aquele dia eu perguntei, acho que eu esqueci de avisar você ia ajudar, eu lembro. Tá, mas como assim não entendeu o negócio do x? A ideia aqui é o seguinte, ó. O primeiro cara que aparece aqui na soma é x. O segundo cara é x ao quadrado. O terceiro, x ao cubo. O próximo a gente entenderia que seria x à quarta. Depois x à quinta. E aí vai somando. Ele coloca aqui um xn para indicar que continua somando. E vai continuar somando até o infinito e além. Certo? Como diria meu amigo Buzz Lightyear. E o resultado dessa soma é igual a 1. Aí o que eu fiz? Ó, a única coisa que eu fiz é comparar. Esse cara é o A1, porque ele é o primeiro termo da soma. Esse é o A2, o A3, o A4, o A5. Esse seria o AN. E a soma desses caras tem uma fórmula. Porque aí, mano, você entende que isso é uma PG? Você entendeu por que é uma PG? Porque se o primeiro cara é x, o segundo é x ao quadrado, o terceiro é x ao cubo, de um para o outro eu estou multiplicando de x em x. Isso está claro? Sim, só que é a parte, acho que é matemática básica, porque é a parte do x que eu não entendo. Tá, então até aqui você entendeu o raciocínio. Aí a gente chegou nessa parte aqui do x, beleza? Aí eu vou resolver a equação. Isso daqui é uma equação que eu estou resolvendo com vocês agora. Como é que faz para resolver essa equação aqui, ó? A gente vai apagar esse x aqui. É o seguinte. Nessa equaçãozinha, eu tenho que descobrir o valor do x. Então, o que eu vou fazer? Esse x menos 1, eu vou passar para cá multiplicando. Então, vai ficar x lá de cima igual a x menos 1 vezes 1. E como é vezes 1, então vai ficar x menos 1. Certo? Aqui que está um erro que vocês não me ajudaram. Eu estava falando na aula passada Q menos 1, mas não é Q menos 1. A soma da soma infinita é 1 menos Q. Certo? Mas o princípio aqui é o mesmo. Eu vou pegar o 1 menos x ali e vou passar multiplicando aqui, ó. E aí eu vou trazer esse x para cá. Vai ficar 2x igual a 1. Porque como ele está subtraindo, ele vem para cá somando. Então o x, ele vai ser 1 dividido
por 2. Certinho? Então, a gente descobriu o valor do x. Se eu pegar lá, ó, se o meu x for 1 sobre 2, depois 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 elevado a 4, mais 1 sobre 2 elevado a 3, que é 1 elevado a 8, mais, e for somando isso daqui, vai chegar uma hora que isso daqui vai tender e vai dar 1, porque eu estou somando infinitos termos lá. Você pode pegar na sua calculadora e ir tentando somar aí, você vai ver que vai chegar a 1. Tudo bem? Então a gente descobriu que é para o x igual a meio. Galera, aqui só é 1 menos q, né? Tá certinho. Eu até escrevi aqui para vocês na revisão, tá? Ó, 1 menos q. Tudo bem? A soma dos infinitos é 1 menos q. É que como no exercício passado a gente estava fazendo q menos 1, eu me empolguei lá e coloquei q menos 1, mas na soma infinita é 1 menos q. Beleza? Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao objeto original. Em muitos casos, um fractal é gerado pela repetição indefinida de um padrão. A figura abaixo segue esse princípio. Para construí-la, inicia-se com uma faixa com comprimento m na primeira linha. Para obter a segunda linha, uma faixa de comprimento m é dividida em 3 partes congruentes. Suprimindo-se a parte do meio, procede-se, aí ele fala o seguinte, desculpa, eu li errado aqui. Uma faixa de comprimento n é dividida em 3 partes congruentes, mas você vai tirar aquela parte do meio. Agora sim, ó. Ele pegou essa faixa m, dividiu aqui em 3 partes iguais, só que essa parte aí do meio que eu desenhei, ele tirou. E ele vai ficar fazendo isso de novo. Esse cara aqui, ele vai dividir em 3 de novo, mas só que ele tira do meio. Aqui também, ele vai dividir em 3, só que ele vai tirar do A do meio. Certinho? Voltei muito. Vocês entenderam a linha de raciocínio? E aí ele vai ficar fazendo isso até o resto da vida dele. Procede de maneira análoga para a obtenção das linhas conforme indicado na figura. Se partindo de uma faixa de comprimento m, esse procedimento for executado infinitas vezes, a soma das medidas dos comprimentos de todas as faixas é. Galera, e aí? Você concorda aqui que na primeira linha eu tenho uma faixa? Vamos pensar numa faixa inteira. Então vamos pensar no 1, na faixa inteira. Nessa segunda linha, quantos pedaços da faixa eu tenho? Você concorda que o A2 seriam 2 pedaços de 3?
Nessa terceira linha, você concorda que eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 pedaços de... Aqui era para ser 3. E aqui era para ser 3. Então eu tenho 4 de 6. Que vai dar o que de novo? Hein, meus amores? O que vai dar 4 dividido por 6? 2 terços. 2 terços. Na outra linha também, ó. Porque, ó, aqui era 3, 6, 9, 12. Mas você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem ali na quarta linha 8 de 12. E simplificando por 4, vai dar 2 terços. Então, a partir do primeiro, depois todo mundo vai ser 2 terços, 2 terços, 2 terços, 2 terços, 2 terços. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que a gente tem que somar? Mais 2 terços, mais 2 terços, mais. E aí vai. Até chegar ao infinito e além lá. Até eu ter 2 terços, 2 terços, 2 terços. Como que a gente faz então para calcular isso daí? Porque a gente já entendeu os pedacinhos. Agora vamos transformar isso lá naquele comprimento que é o comprimento M. Como é que vai ser? A soma dos infinitos termos da PG, porque ele falou que vai somar infinitas vezes, é igual a 1 sobre 1 menos Q. Certo? O A1 seria a faixinha M. Aqui vai ficar 1 menos o que é 2 terços da faixinha M. A cada medida que for dividindo, você vai ter 2 terços daquela faixa original, da faixa M que era a original. Certo? Isso daqui vai dar quanto? Essa soma é da M dividido. Aqui embaixo o MMC vai dar 3. 3 dividido por 1 que não aparece. 3 vezes 1, 3. Menos 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2. Então isso daqui vai dar M dividido por 1 terço. Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, isso daqui vai dar 3M. A alternativa correta, letra A.
Vamos lá então? Vamos lá, galera. O que seria uma potência A elevada a N? Vocês já aprenderam, né? A elevada a N seria A que multiplica o A o número de vezes que o expoente mandar. Você vai multiplicar o A a ele mesmo, N vezes. A elevada a N é o que a gente chama de potência, certo? O A é o que a gente chama de base. E o N é o que a gente chama de expoente. E aí a gente tem aqui dentro disso algumas propriedades importantes, certo? Quais são essas propriedades? Primeiro, qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, exemplo, se eu pego lá 2020 e elevo a 1, isso vai dar 2020, certo? Segundo, todo número elevado a 0 é 1. Então, não importa qual ele seja. Então, exemplo, se eu pego lá 1246 e elevo a 0, isso vai ser igual a 1. Então, todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo, e todo número elevado a 0 vai dar igual a 1. Todo número elevado a expoente negativo, a gente vai inverter a fração, tá? Então, A elevado a menos N é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N, certo? Então, ó, posso dar um exemplo aqui para vocês. Esse estava demais aqui. O exemplo seria 5 elevado a menos 2. O que é 5 elevado a menos 2? É 1 sobre 5 elevado a 2. Certo? Então, 1 sobre 5 elevado a 2. Isso daqui seria, por exemplo, se você resolve, 1 sobre 25. Tá certo? Então, toda vez que o expoente ele for negativo, isso vai inverter, tudo bem? Você pode ter também uma fração, ó. Vocês podem ficar atentos nisso daqui, ó. Por exemplo, 3 elevado a menos 4. Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 4. Mas eu posso escrever assim também, ó. 1/3 elevado a 4. Porque como 1 elevado a qualquer coisa vai dar sempre 1, então aqui o 1 de cima é como se estivesse com o mesmo expoente do de baixo. Por isso que eu posso escrever os 2 elevado a 4. Tudo bem? Porque ó, um 1 elevado a qualquer coisa vai dar ele mesmo.
tá? Eu já vou conversar sobre isso com vocês. E também pode ter esse caso aqui, ó, por exemplo, 5 meios elevado a menos 3, por exemplo. Se você tiver uma fração, você inverte ela. O inverso de 5 meios seria 2 quintos. E aí você pode colocar o expoente positivo, tá? Então, toda vez que o expoente for negativo, a gente inverte o número aí para poder chegar. Tudo bem? Outras propriedades. Então, aqui, ó, eu já tive 1, 2 e 3. Vamos ver a quarta. A gente chama essa propriedade de soma, né? A gente fala que é produto de potência de mesma base. Então, se você tem A elevado a N vezes A elevado a M, isso daqui é A elevado a N mais M. Então, você conserva a base e soma os expoentes, certo? Então, a gente pode usar um exemplo aqui, bem fácil. Dois elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Isso seria 2 elevado a 5 mais 3. Isso seria 2 elevado a 8. Certo? Então, quando for multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Na divisão de potências de mesma base, é o contrário. Então, A elevado a N dividido por A elevado a M, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, um exemplo aqui seria, vamos lá, 7 elevado a 3 dividido por 7. Isso daqui vai ser a mesma coisa que 7 elevado a 3 menos 1. Porque lembra que quando não tem nada é porque é 1, né? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então 7 é a mesma coisa que 7 elevado a 1. Isso daqui daria 7 elevado ao quadrado. Certo? Então, propriedade de multiplicação de potências de mesma base e divisão de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes quando for produto e conserva a base e subtrai os expoentes quando for uma divisão. Tá certinho? Tem outra propriedade importante que seria o que a gente chama de potência de potência. Seria o seguinte, galera. Vamos imaginar uma potência A elevada a N, e aí você eleva ela a N, certo? Então, como é que eu faço isso? Quando eu pego uma potência A elevada a N, N elevado a N, né? Por isso que chama potência de potência, porque você está levando a potência a outra potência. Você vai multiplicar os expoentes. Então, isso daqui é A elevado a N vezes N, tá? Então, um exemplo aqui seria, vamos imaginar aqui, 2 elevado a 5 e isso elevado a 3. Então, isso daqui é 2 elevado a 5 vezes 3.
Então, isso daqui seria 2 elevado a 15. Certo? Então, uma potência de potência. Toma cuidado para não confundir essa propriedade com a próxima, que a gente chama de expoente de expoente. Mister, qual é a diferença de potência para expoente? Vou explicar. Beleza. Já falo isso pra você. Calma aí, só deixa eu explicar aqui pra você. Vamos lá. A elevado a N, vamos imaginar que isso daqui vai dar um resultado B. Esse resultado a gente chama de potência. Seria o resultado disso, ó. Então, tudo isso aqui, ó, o A elevado a N inteiro, ele seria a potência. Porque dentro da potência, a gente tem um Azinho, que é a base, e o N, que é o expoente. O expoente seria só o Nzinho aqui em cima. Então, a potência seria tudo. Seria a base elevada ao expoente. Então, quando você pega a base e eleva ela a um expoente, isso daqui eu chamo de potência. Que aí o resultado vai dar um resultado que a gente chama de potência. Beleza? Beleza. E aí no expoente de expoente, qual é a diferença do discípulo de baixo? Porque no expoente de expoente a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter A elevado a N e esse N elevado a N. Então isso daqui a gente não vai multiplicar o N pelo N. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer A elevado. E aí o N, eu vou multiplicar por ele mesmo. N vezes. Eu vou fazer N vezes N vezes N vezes N vezes N, N vezes. Então, eu vou fazer esse produto ali, ó. Eu vou fazer esse produto aqui. M vezes. Certo? Então, por isso que é a diferença de um no outro. Então, vou usar até um exemplo parecido. Olha lá, ó. Vou pegar 2 elevado a 5, que está elevado a 3. O que a gente vai fazer nesse caso? Não é potência de potência, é expoente de expoente. Porque o 3 ele é um expoente do 5. O 3 é o expoente do 2. Por isso que é expoente de expoente. Então eu vou deixar o 2 quietinho aqui. E esse 5, eu vou fazer 5 vezes 5 vezes 5. Então isso daqui vai dar 2 elevado a 125. Vocês entenderam a diferença de um para o outro? Lá no de cima deu 2 elevado a 15. No de baixo deu 2 elevado a 125. Você percebe a diferença por causa do parênteses, ó. Quando for potência de potência, é porque você tem aqui a potência 2 elevado a 5 elevado a 3, que vai ser uma outra potência. Aqui não, aqui a gente não teria parênteses. Se fosse para colocar parênteses, a gente colocaria o parênteses aqui no 5.
para dizer que é o 5 que vai ser elevado a 3. Tá certo? Galera, copiem aí essa parte, que eu quero fechar esse programa aqui de novo, para ver se ele melhora um pouco, porque ele está travando muito, está muito ruim. Nossa, tá horrível. Alguém já deu aula para vocês pelo Zoom? Já, o Thiago. É que eu duro que o Zoom, se não for o prof, fica caindo, né? Eles falaram que o Zoom tava tendo invasão, eu acho. Aí por isso que a gente parou de usar. Entendi. Porque o Zoom já é ele mesmo grava. Aham. Eu... Mas se você quiser usar, pode usar. eu vou ver certinho. Posso fechar aqui? Eu quero abrir de novo para ver se melhora um pouquinho. Então, beleza. Dentro das propriedades, então, potente, potência e tudo mais. A próxima propriedade agora é produto de expoente igual. Então, eu tenho A elevado a N vezes B elevado a N. Percebe que a base é diferente, mas o expoente é igual. Então, isso daqui seria A vezes B elevado a N. Certo? Então, ó, exemplo. Se eu tenho 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa que 5 vezes 3 ao quadrado, que seria 15 ao quadrado, certo? Então, quando o expoente for igual, a gente pode multiplicar as bases. A gente usa mais, pessoal, o caminho inverso. Por exemplo, se a gente tem lá 7x elevado a 3. Aí a gente diz que isso é 7 elevado a 3 vezes x elevado a 3, né? Então seria 343 vezes x elevado a 3. Então a gente usa mais o caminho contrário, que é quando você tem um produto entre 2 ou 3 termos elevado a n. Então cada um dos termos do produto tem que ser elevado a n também. A mesma coisa na divisão, ó. Se eu tenho A elevado a N dividido por B elevado a N, isso daqui é a mesma coisa que A dividido por B elevado a N. Então, exemplo, se eu tenho 7 elevado a 3 dividido por 8 elevado a 3, isso daqui é a mesma coisa que 7 sobre 8 elevado a 3. Certo? E fica essa observação também, a gente usa mais o caminho contrário. A sobre 2 elevado a 5. Isso é A elevado a 5 sobre 2 elevado a 5. Certinho? Certinho? E para a gente finalizar, só está faltando falar para vocês de expoente quando o expoente é uma fração. Por exemplo,
A elevado a N dividido por N. Isso daqui é a mesma coisa que uma raiz, tá? Ela vai ser assim, ó, uma raiz de A, aonde o de cima ele vem aqui dentro e o de baixo ele vai ser o índice da raiz. Então, ó, um exemplo, se eu tenho 7 elevado a 2/5, isso vai ser a raiz de 7 ao quadrado de índice 5. Então vai ser a raiz quíntupla de 7 ao quadrado. Tá certinho? Então isso daqui vai ser a raiz quíntupla, por exemplo, de 7 vezes 7, que é 49. Tudo bem? Então aqui eu mostrei para vocês todas as propriedades de potenciação. O que ficou faltando para a gente fazer juntos aí seriam as equações exponenciais, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, porque aí dentro de equações exponenciais tem vários exemplos, tudo bem? E aí dá para a gente trabalhar alguns na aula de hoje. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. 2 elevado a x igual a 64. Como é que a gente faz uma equação onde a incógnita ela vai aparecer no expoente? Por isso que é uma equação exponencial, que a incógnita ela vai aparecer no expoente. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar o 64 e fatorar ele, para deixar ele escrito na forma de potência de 2. Então vamos pegar aqui o 64 e vamos fatorar ele. E por 2 vai dar 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Certo? Então, a gente tem aqui, ó, quantas vezes o 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Então, eu posso escrever aqui que o 64, ele é 2 elevado a 6. Sendo assim, eu posso dizer que o x é igual a 6. Certo? Então, a solução da minha equação, nesse caso, seria 6. E aí, dentro das equações exponenciais, a gente pode ter vários tipos, tá certinho? E aí eu tenho alguns aqui para falar para vocês. Só que a gente só tem mais 5 minutinhos, né? Deixa eu falar mais um ou dois para a gente terminar. Que aí na aula que vem a gente continua isso. Porque depois dessa aula, pessoal, vem log. E se não souber isso dentro de log, vai dar ruim. Então vamos imaginar aqui, ó. 7 elevado a 2x mais 8 igual a... raiz quarta de 343. Como é que eu faço essa, Bisteca? Você vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar o 343 e vamos fatorar. A base ajuda muito, dá uma dica. Então vamos dividir por 7. Então, dividindo aqui por 7, ó, vai dar 49, por 7 vai dar 7, e por 7 vai dar 1. Certinho? Então, ó, isso daqui é a mesma coisa que 7
ao cubo. Então, eu posso colocar no lugar do 343, 7 ao cubo. Vai ficar 7 elevado a 2x mais 8 igual a raiz quarta de 7 ao cubo. Só que lembra que é uma raiz, eu posso transformar isso numa potência com expoente fracionário. Então, isso daqui é a mesma coisa que 7 elevado a 3 quartos. Porque da mesma maneira que eu posso sair da fração, eu posso voltar, né? Essa propriedade que eu ensinei aqui para vocês de expoente fracionário. Se 7 elevado a 2 quintos é igual a raiz quinta de 2 a 7, eu posso fazer o caminho de volta também. Certinho? Então, galera, aqui a gente vai igualar o que, ó? Eu posso dizer que 2x mais 8 é igual a 3 quartos. E aí eu resolvo essa equação. 2x ele é igual a 3 quartos menos 8. Então eu tenho que 2x é igual. Vamos fazer aqui o IMC é 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 1, 4 vezes 8, 32. Vai ficar 3 menos 32. Então, 2x é igual a menos 29 quartos. Esse 2 vai passar dividindo. Então, o x ele vai ser igual a menos 29 quartos dividido por 2. Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Vai dar menos 29 oitavos. Então a gente descobriu o valor do x. E aí a gente tem que treinar. A apostila até traz algumas coisinhas, né? Pra gente fazer de exercícios aí. Certo? E aí na aula que vem eu corrijo isso com vocês para liberar uma listinha dessa de potenciação para vocês, certinho? Aí se der dá para resolver algum exercício, lembrar, tenta resolver aí, porque a próxima aula é log, e log é importantíssimo para a gente. E aí depois vai ser as equações, as funções exponenciais e a função logarítmica. Certinho, meus amores? Então é isso. Agradeço demais a atenção de vocês. Desculpa qualquer coisa aí. Desculpa a questão de ficar travando. Tá muito estranho isso aqui. E aí eu vou pensar na melhor plataforma para a gente estar tendo essas aulas aí. Certo? Vocês estavam trocando uma ideia aqui, eu nem vi. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Valeu. Fiquem com Deus e até semana que vem, hein? Obrigado aí a todos pela... Você é palmeirense. Que palmeirense, rapaz? Aqui, ó, vai Corinthians. Ai, ai. Cara, Tobias. Ai, ai. Valeu, galera. Beijão. Até mais.